Quero saudar a Igreja do Senhor Jesus aqui reunida, com a doce e muito gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria, que dia especial a presença do nosso Deus, esse domingo 9 de janeiro de 2022, dia marcado pelo Senhor para um novo tempo nas nossas vidas, um cântico novo, um tempo de restauração, um tempo que Deus tem planejado no coração dele. Fico muito feliz de ver cada um aqui presente, minha família, meus irmãos de São Gabriel da Cachoeira. Temos 4 irmãos de São Gabriel da Cachoeira aqui. O coração muito se alegra, onde nós servimos durante 12 anos ali no campo missionário. Irmãos que a gente não vê, irmãs que a gente não tem contato, que a gente não fala há um bom tempo, e a gente pode encontrar nessa data tão especial que o Senhor marcou. Aprove ao Senhor me dar esse privilégio, essa responsabilidade, nesse culto de posse, eu mesmo ser o preletor. O reverendo Marcelo Galberto mandou uma mensagem ontem, justificando a falta dele, e ele foi um homem, e ele tem sido um homem muito usado por Deus na minha vida, na vida do pastor auxiliar dessa igreja, pastor MV, Marco Vinícius. Estava na conversão do Marco Vinícius, estava no meu chamado missionário, e nós entendemos de convidá-lo, porque ele fazia todo sentido na nossa história e continua fazendo. Com a graça do Senhor, ele estará aqui em outro momento. E ele, triste, precisou anunciar que não poderia estar aqui nessa manhã, mas eu dei uma palavra para ele e falei: meu irmão, nós estamos na mesma guerra, servimos ao mesmo comandante, e é ele quem determina, ele quem direciona, e nós estamos prontos para a direção dele. Essa manhã eu quero compartilhar então a palavra do Senhor no livro de Neemias, o livro da restauração e do consolo de Deus. No capítulo 2, eu quero convidar você a abrir e acompanhar a leitura da palavra. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envias a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém. Meus irmãos, o livro de Neemias é o livro da restauração.
O contexto histórico desse livro nos fala sobre um homem chamado Neemias, que servia na corte do rei Artaxerxes, e ele era o copeiro do rei, um homem de confiança, vivia na corte, num lugar de conforto, de regalias, mas também um lugar, numa função de copeiro, de extrema confiança e responsabilidade. Ele era aquele que provava o vinho e a comida antes que o rei provasse, para que naquela época em que uma das formas de tentar matar, derrubar um rei era através do envenenamento, aquele que era o copeiro precisava ser alguém de tal confiança que entregaria a própria vida e a segurança em nome do rei. Ele comeria se a comida não estivesse envenenada, se o vinho não tivesse sido envenenado, aí sim o rei poderia comer e beber. Neemias então estava ali naquela situação, com as regalias e a comida do bom e do melhor, e aposentos muito confortáveis, mas ele recebe uma notícia a respeito do seu povo. Diz no capítulo 1 que chegou a ele uma carta dizendo como estavam os muros e a cidade de Jerusalém, e o povo ali vivia miséria, vivia ali sofrimento, pobreza grande, e aquela notícia toca o coração de Neemias, e ele se quebranta diante de Deus. E o primeiro versículo do capítulo 1 fala do mês de Quisleu, e o primeiro versículo do capítulo 2 fala do mês de Nissan. Entre esses 2 meses, ali naquele calendário, eram mais ou menos o correspondente a 3 meses e meio a 4 meses. E durante 4 meses, Neemias buscou o Senhor com o coração apertado, se quebrantou diante do único que poderia dar uma solução para aquela situação em que o povo estava vivendo. O nome Neemias significa o Consolador, e ele entendeu a missão dele, consolar e promover a restauração na vida do seu povo em Jerusalém. Neemias havia compreendido, ele tinha entendido que aquele povo precisaria viver uma nova fase, um novo tempo, uma nova etapa, e que Deus o estava chamando para aquele tempo novo, para aquele período de restauração do que Deus tinha para aquele povo. Meus irmãos, nós louvamos a Deus, porque o povo de Deus, ainda que passe por lutas, por tribulações, por dificuldades, seja esmagado, fique desanimado até, seja muito afligido, é o povo de Deus, guardado pela boa mão de Deus, que é soberano e que, ainda que não entendamos todas as coisas, nos permite viver tempos difíceis, mas mantém os remanescentes fiéis e nos restaura e nos traz de volta. Assim aconteceu com o povo de Jerusalém, o povo que Deus havia escolhido. E então Deus levanta Neemias, um restaurador, para um novo tempo, para uma nova fase, para uma nova etapa. E essa é a realidade das nossas vidas, que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Vivíamos no pecado, vivíamos longe dele, e o Senhor nos alcançou, enviou o seu Filho, o perfeito Consolador, e o Espírito Santo para tocar os nossos corações e restaurar a nossa vida. E assim também Deus tem feito em muitos lugares, em muitas comunidades, igrejas. No ano de 2010, fomos desafiados, eu e Marcele, a servir no campo missionário no interior do estado do Amazonas. E fomos servir num projeto de saúde e servimos ali durante 3 anos numa comunidade indígena. E no 4º ano fomos expulsos daquela comunidade e pensamos, e agora, Deus? E o Senhor tinha um plano de restauração para uma igrejinha pequenininha no interior do estado do Amazonas, a Igreja Evangélica Indígena do Areal. E ali nós trabalhamos e Deus nos deu esse privilégio de trabalhar nessa revitalização da igreja. E ali o Senhor teve misericórdia de nós. E depois de alguns anos servindo à frente daquela igreja, entendemos, o tempo se encerrou. Para onde o Senhor quer nos levar? E recebemos então, os irmãos já sabem da história, um telefonema de alguém falando, olha, nós precisamos de um novo pastor, estamos entendendo que a nossa igreja precisa de um novo tempo.
de uma nova fase. A gente está entendendo isso. E eu falei, Senhor, quem sou eu para assumir esse grande desafio? Eu não passo de um menino, mas o Senhor me fala, não diga que você não passa de um menino, porque eu te chamei e eu hei de te capacitar. Assim como o Senhor também chamou Neemias, assim como o Senhor chamou Jeremias, assim como o Senhor, o dono da obra, é Ele quem nos chama, nos capacita, e a obra não é de pastor ou de liderança humana nenhuma e nunca será a igreja do Senhor Jesus. Ele coloca, Ele tira, Ele levanta, Ele afasta, de acordo com a soberana vontade dele. Na história do povo de Israel, ali em Jerusalém, então Deus levanta Neemias. E a história da restauração daquele povo pode ser e deve ser a história da restauração da nossa igreja e das nossas vidas. O tempo da restauração de Deus em nossas vidas, esse texto, aliás, todo o livro de Neemias nos traz importantes e significativas lições. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Primeiro versículo que nós lemos, vamos ler mais uma vez, Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Para a gente viver o tempo da restauração de Deus em nossas vidas, nós precisamos de sabedoria e coragem em Deus para discernir os tempos e as oportunidades. Precisamos de sabedoria e coragem em Deus para discernir o tempo e as oportunidades. Meus irmãos, reparem que a carta chegara 4 meses antes para Neemias. E durante 4 meses Neemias orou. Ele sabia da situação que o povo estava vivendo. E por que será que ele não se levantou logo para falar com o rei? Porque ele sabia que havia um rei maior e soberano, que era dono do tempo e do povo, e também do rei Artaxerxes, e que no tempo de Deus as coisas iriam acontecer, e ele precisava buscar a Deus para discernir a vontade dele. Assim precisa ser também nas nossas vidas. Esse detalhe que a palavra de Deus nos mostra, que ele nunca antes estivera triste diante do rei, mas por que ela coloca isso para a gente? E os estudiosos, teólogos, estudiosos da palavra e da teologia daquele tempo, da história daquele tempo, diz que o copeiro ele precisava estar sempre muito bem apresentado, inclusive no que se refere às suas emoções, ao seu semblante. Ele tinha que servir o copo com confiança, com alegria, mas naquele dia não deu para Neemias. Naquele dia, ele deixou transparecer o que estava no coração dele. E esse tipo de atitude poderia significar alguma coisa esquisita. Por que será que aquele homem, que é um homem de confiança, está triste nesse dia? Será que ele vai me envenenar? Essa era a possibilidade que cercava aquele momento. Por isso a palavra de Deus destaca isso. Aquele momento que Neemias estava com o coração apertado, ele deixou transparecer e correu risco. E por isso a palavra do Senhor diz no final do versículo 2, que ele diz, então temi sobremaneira. Porque o rei tinha naquela época autoridade para simplesmente mandar matar se ele tivesse qualquer pensamento de desconfiança. E Neemias, ainda que temesse, entendeu que aquela era a oportunidade de Deus para começar aquele processo de restauração. E começaria naquele lugar em que ele servia com excelência e da melhor forma possível, porque ele nunca antes havia estado triste na presença do rei. Mas naquele dia foi diferente. E ele discerniu a vontade de Deus. E a gente discerne a vontade de Deus com algumas informações, mas não com todas. No relacionamento que nós temos com Deus, que nos fala, meu filho, minha filha, avança. Quando nós lemos a palavra e ele fala, olha, você precisa se reconciliar, você precisa pedir perdão, você precisa liberar perdão, você precisa deixar essa situação para trás e caminhar para frente. Esse é o meu tempo, essa é a minha oportunidade, é o que o Senhor nos diz nessa manhã, em nome de Jesus.
Mas é preciso coragem. É preciso coragem porque o Senhor nos fala, avancem. O Senhor nos fala, meu filho, eu não quero que você continue patinando nessa sua tristeza, nessa sua angústia, mas eu quero promover cura na sua vida. E o meu Espírito Santo toca, consola, acompanha, mas há passos que nós precisamos dar na força e no poder do Espírito Santo. Por isso é preciso discernir. E quanto mais perto a gente está do Senhor, quanto mais perto a gente está dos pés do Senhor e mais a gente se quebranta, quanto mais convívio a gente tem com a palavra, com o Deus vivo, maiores as chances da gente discernir com clareza a vontade de Deus, ainda que a gente não tenha todas as respostas, a gente vai caminhando de fé, em confiança, até ser dia perfeito, até que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Assim aconteceu com Jeremias. Eu falei sobre esse texto, está em Jeremias capítulo 1, versículo 4, quando o Senhor chama Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei e constituí profeta às nações. Então eu lhe disse: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. A certeza de Jeremias não estava na situação dele, no contexto, mas na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor que nos chama e que nos diz: você é meu filho e a minha filha amada. Eu amo você, eu dei a minha vida, enviei o meu filho para te salvar. E saiba que a minha vontade é a sua santificação, o seu crescimento, e que você me conheça, e que me ama, e que confie em mim, que ainda que as coisas difíceis aconteçam na sua vida, que você não entenda, que não estava dentro do seu planejamento, você caminhe em confiança. Porque amar é também obedecer e é confiar, ainda que a gente não tenha todas as respostas. O Senhor Jesus é o nosso exemplo perfeito, daquele que discerne o tempo do Senhor de maneira perfeita. Muitas vezes o Senhor Jesus fala sobre o tempo na vida dele. João capítulo 2, versículo 3, quando havia acabado o vinho naquela festa, nas bodas de Caná da Galileia, diz a palavra do Senhor: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Mesmo Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Mas o versículo 6 diz: disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. No capítulo 4, o Senhor Jesus fala novamente sobre o tempo, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. O Senhor Jesus é aquele que conhece o tempo e a vontade perfeita do nosso Deus. E nós não temos essa condição a não ser que estejamos em Cristo, a não ser que Ele ministre ao nosso coração, a não ser que a gente se renda na presença dEle e fale: Senhor, tem misericórdia. O meu coração, ele tem o ímpeto de querer entender, dominar e controlar todas as coisas, e aí tomar a decisão baseado na minha razão. Mas, Senhor, eu quero tomar as minhas decisões e discernir o tempo de acordo com a vontade do Senhor. Discernir o tempo com coragem, com intrepidez, com confiança no Senhor. Confiar de que Ele tem o melhor para a gente, no tempo e na forma dEle, é o primeiro passo da restauração para as nossas vidas. Ainda que você não tenha todas as respostas no dia de hoje, ainda que você tenha vindo para esse culto com o coração apertado, ainda que você tenha vindo para cá falando: Senhor, eu não consigo mais, eu não concordo, eu não estou entendendo, mas eu quero crer e confiar. Jesus, me ajuda. E o Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração.
e nos dá uma paz que excede todo entendimento. Aquilo que a gente vai olhar e dizer assim: Deus, eu não estou entendendo, não faz parte do meu entendimento. Eu não consigo dizer por que a situação não mudou em nada, mas agora eu sinto paz. Porque quando Deus não muda a situação, Ele muda o nosso coração. E assim a gente discerne, a gente consegue compreender com sabedoria e coragem a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor segue dizendo no versículo número 3. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Se em primeiro lugar nós precisamos discernir o tempo para caminhar na restauração que Deus nos tem proposto, em segundo lugar, nós precisamos da graça de Deus e de maturidade diante de Deus para nos entristecermos com as coisas certas. Neemias vivia uma vida tranquila, vivia uma vida de boas comidas, de bons aposentos, uma vida perto do rei que acabava aproveitando aquele conforto da corte. Mas quando chegou para ele a notícia a respeito do seu povo, o seu coração muito se entristeceu, porque ele sabia que ele precisava cumprir aquele chamado e missão que Deus havia dado para ele no tempo de Deus. Neemias se entristeceu com as coisas certas. Ele não se entristeceu com outras coisas. Não vemos aqui relatos de Neemias lamentando por viver longe, mas a palavra de Deus nos mostra que aquele sentimento, aquela emoção de Neemias se expressou de forma abundante e de forma a não conseguir ser escondida quando ele ficou sabendo da realidade em que o seu povo vivia, de pobreza, tristeza, sofrimento, violência, injustiça. O caminho da restauração de Deus nas nossas vidas passa pela restauração das nossas emoções. Passa pelo fato de nós nos entristecermos com as coisas certas. Porque muitas vezes, quando somos imaturos, quando somos bebês espirituais, quando estamos ainda tomando um leitinho espiritual, nós nos entristecemos e somos melindrosos com qualquer coisinha, com qualquer palavra que não caiu muito bem, que eu interpretei errado. E nós deixamos de lado aquelas coisas que realmente são importantes. O perdido que terá o seu destino eterno, longe da presença do Senhor, em eterno sofrimento no inferno. Aquele que sofre, aquele que passa fome, muitas vezes nós nos esquecemos porque estamos tão preocupados, porque as coisas não saíram exatamente como eu planejei. Porque estamos tão preocupados com as críticas que fizeram para mim, porque a minha autoestima, no final das contas, acaba sendo ancorada ou sendo dependente daquilo que as pessoas falam ou não falam de mim. E o meu coração se entristece com qualquer coisa. E o caminho da restauração passa pelo caminho da cura das nossas emoções. Isso não significa que vamos ficar frios e indiferentes às coisas, mas significa que a nossa emoção há de ser restaurada, há de ser redimida. E nós vamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, para a honra e glória do nosso Deus, para que Ele nos use na restauração daqueles que precisam ouvir a palavra, aqueles que precisam ser socorridos, aqueles que precisam ser abençoados, animados, encorajados. Quem sabe, muitas coisas não saíram de acordo com aquilo que você planejou. Já nesse comecinho de ano, hoje é dia 9 de janeiro de 2022, no último final de semana, você estava, esse ano vai, e já passou a primeira semana e você já está desanimado, porque as coisas não aconteceram como você planejou, e o Senhor fala: meu filho, minha filha, deixa eu cuidar também das suas emoções, deixa eu limpar, deixa eu curar, deixa eu ajudar você a andar para frente. Eu não quero. Minha proposta para você, o Senhor nos diz, não é ter filhos melindrosos,
que qualquer coisa está se exaltando, escrevendo textão e querendo lacrar em cima de todo mundo, mas é aquele que fala, pode falar de mim, não tem problema me criticar, eu quero ouvir as críticas, eu quero crescer com elas, mas elas não vão me derrubar, porque a minha autoestima, o meu valor está ancorado naquilo que o Senhor fala a respeito de mim. E eu me importo e eu me preocupo com temor e tremor diante de Deus com aquilo que realmente é necessário e é importante. E não com coisinhas pequenininhas, que a gente podia falar, deixa esse negócio para lá. Não estava do jeitinho que você queria, mas está lá. Não estava exatamente da mesma forma, no mesmo script que você determinou, e aí a gente já sai do sério por causa disso, quando a gente muitas vezes acaba desprezando aquilo que é central na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, e amando ao próximo como a nós mesmos. É o resumo da nossa lei, da nossa teologia. É disso que nós precisamos. E muitas vezes nós discutimos, nós nos dividimos, nós nos aborrecemos, porque nós estamos dando ouvidos e prestando atenção, colocando o nosso coração em coisas que não são principais na nossa vida, não são prioridades de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus é aquele que tem as emoções perfeitas. E como aquele que tem a emoção perfeita, é aquele que olha para uma família enlutada que perdeu Lázaro e chora com eles. O Senhor Jesus é aquele que vê Jerusalém e fala, Jerusalém, poxa, eu queria tanto que vocês abrissem o coração. E ele chora porque vê uma cidade de coração duro. O Senhor Jesus é o nosso exemplo perfeito. Mas temos também homens e mulheres na palavra de Deus que não têm o coração perfeito, mas que Deus assim mesmo os usou e trabalhou na vida deles. Jonas é chamado por Deus, prega de má vontade para Nínive, e a cidade de Nínive se converte. Ele fica aborrecido, ele fica triste com aquilo, mas Deus tem misericórdia e paciência, e aí faz crescer sobre ele uma plantinha, e Jonas aproveita aquela sombrinha gostosa naquele dia quente e fica feliz. Mas no dia seguinte Deus manda o verme comer aquela plantinha, e a plantinha então é comida, e Jonas quer a morte para si, porque não tem mais sombra, e as emoções dele estão tão complicadas. E aí Deus pergunta para Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Faz sentido, Jonas? Você se importa com essa plantinha que nasce hoje e amanhã morre, mas você não se importa com essa grande cidade de Nínive, que tem tantas pessoas que precisam ouvir a minha palavra? E a palavra do Senhor, ela termina ali no livro de Jonas, dizendo isso. É uma pergunta. E o Senhor também nos pergunta e fala, meu filho, eu não desisti de você, eu não desisti de você, minha filha, mas pensa bem, será que é razoável você estar dando tanto valor porque te criticaram, porque não te valorizaram? Deixa eu curar tuas emoções, olha para mim, olha para o meu amor por você, olha pelo sacrifício que foi feito na cruz por você, deixa eu curar suas emoções, restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz no versículo número 4, acompanhe a leitura, por favor. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O caminho da restauração passará necessariamente pela oração. O tempo da restauração é também o tempo da oração. Jonas já havia orado durante 4 meses. E na nossa matemática, na nossa contabilidade da gestão do tempo ali, a gente fala, já orou o suficiente, não precisa orar mais. Mas Neemias é um homem que nos inspira por ser um homem de oração.
E que naquele momento mesmo, já tendo orado durante 4 meses, quando escutou aquela palavra, fez aquela oração relâmpago no coração dele, mas não apenas uma oração relâmpago, mas uma oração que é fruto de uma vida de constante oração, uma vida na presença do Senhor. Uma vida de intimidade com Deus. E a nossa restauração, pessoalmente, como família, como ministérios da IP Barra, como IP Barra, como povo de Deus, precisa passar pelo caminho da oração. Precisa passar pelo caminho do quebrantamento aos pés do Senhor. Nós não sabemos orar como deveríamos. Nós não sabemos colocar e derramar o nosso coração, mas nós podemos louvar a Deus porque nós temos o Espírito Santo que nos encaminha, nos dá força, quebranta o nosso coração, porque não é possível estar na presença do Senhor e orar de verdade, de fato de verdade, e continuar da mesma forma. É possível talvez até que você olhe alguém e fale assim, o que adianta essa pessoa orar tanto? E Jesus também falava assim, olhem para os fariseus, eles gostam de orar nas praças, falarem palavras bonitas em público, mas eles oram de si para si, essa oração não vale nada. Mas a pessoa que tem uma vida de oração, de rendição diante do Senhor e fala, Senhor, eu preciso conhecer a Tua vontade, e eu quero, como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, eu quero que seja feita a Tua vontade na minha vida. Será que a gente tem tido a ousadia de orar assim com o Senhor? Ou será que a gente ainda continua se debatendo na nossa própria vontade, tentando se apegar naquilo que eu acho que é melhor para mim, quando o Senhor falou, meu filho, larga, solta, confia, descansa nos meus braços. Você não precisa de todas as respostas, você não precisa de todas as informações, você precisa confiar em mim. Isso não quer dizer que a gente tem que viver uma vida alienada, que a gente tem que viver uma vida aleatória, que a gente tem que viver como se não houvesse amanhã. Não. A gente precisa se informar, precisa procurar pegar aquilo que está à nossa disposição em termos de informação, de notícia. Mas não ache que a gente vai conseguir exaurir, que a gente vai ter todas as informações sobre todos os assuntos. Não vamos. No final das contas, quem bate o martelo, quem toma a última decisão é o Senhor, e é nele que o nosso coração precisa estar, e o nosso coração só vai estar ancorado no Senhor, se a nossa vida de oração assim estiver. Oração é relacionamento com Deus, e relacionamento é intencional. Marido e mulher, pai e filho, amigos, irmãos, se não investirem tempo, não terão relacionamento. Se não investirem energia, se não investirem atenção, não vai funcionar. Se não procurarem se esforçar para estar um na presença do outro, priorizando aquele tempo de conversa, de abrir o coração, de ficar quietinho com o outro, não vão desenvolver relacionamento, não vão ter intimidade. E oração é isso, é intimidade. É aprofundamento de relacionamento com Deus amoroso. O Senhor Jesus tinha agenda mais cheia do que todos nós, do que qualquer um aqui. Mas ele priorizava a oração. Muitas vezes a gente vê Jesus despachando o pessoal, fala, pessoal, vai na frente entrando no barco. Eu preciso estar em oração. Vai na frente, porque eu preciso ir para um lugar quieto e calmo para buscar Deus, para buscar a presença do Senhor. E meus irmãos, nós precisamos corar de vergonha, porque nós não sabemos orar como convém, como é necessário. Nós sabemos com muita naturalidade, por causa do nosso coração pecador, miseravelmente corrupto, olhar para os problemas grandes e as situações que nos cercam, mas o nosso coração tem a tendência natural a se firmar nisso, e esquecer de olhar para o nosso Deus. Meus irmãos, nessa semana tive muitas boas reuniões com líderes de ministério, mas as demandas parecem que vão sendo derramadas como uma cachoeira. E houve um momento que eu fiquei
sobressaltado. Eu falei, Senhor, eu não dou conta. Deus falou muito ao meu coração, meu filho, é verdade. Mas não olha para as ondas ao teu redor. Olha para mim. Eu sou muito maior, poderoso e sei todas as coisas. A IP Barra não é sua. A IP Barra é minha. E eu é que vou fazer a restauração na sua vida. Meus irmãos, oração é luta, é guerra, não é brincadeira. Nós podemos ter muita teologia, saber citar muitos teólogos, saber concatenar ideias, articular pensamentos filosóficos, mas se a gente não orar, não vale nada. A gente precisa se encher da palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, mas a gente precisa colocar na prática. E não vai ser por causa do nosso raciocínio, da nossa inteligência, da nossa competência, mas vai ser por causa da graça do Senhor, que esse conhecimento vai ser colocado em prática e vai se transformar em vida para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, o avivamento na vida dos irmãos moráveis começou com uma reunião de oração, num dos maiores movimentos missionários do mundo, uma reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos, ininterruptos. E aí era gente se vendendo como escravo para alcançar lugares e regiões que não conheciam do Evangelho. Meus irmãos, quando nós olhamos para grandes homens de Deus, gente que o Senhor tem levantado para fazer diferença, para que o Evangelho seja conhecido e o nome do Senhor seja glorificado, nós precisamos lembrar que necessariamente há uma vida de oração dele e de gente que ora por ele. Não sei quantos aqui conhecem uma senhora, ou já ouviram falar de uma senhora chamada Dona Eusa. Mãe do reverendo Ronaldo Lidório. Consagrou aquele menino, entregou ao Senhor e continua firme. Todo mês ela lança um calendáriozinho de oração. A gente mandava por carta, agora os netos, amigos ajudam a enviar por e-mail, por WhatsApp, e continua orando. Todos os dias. A Dona Maria do Socorro, a minha mãe, ora por mim. A Marcele, ora por mim. Eu tenho visto tanta gente da IP Barra topando esse desafio. Pastor, a gente está contigo. A gente está orando por você. E com temor e tremor a gente propõe o desafio para a igreja. A gente tem um mês de oração. Um mês de busca ao Senhor, e ver gente ali diariamente buscando ao Senhor, buscando a vontade dEle, buscando a bênção dEle. Nós precisamos nos envolver intencionalmente numa vida de oração. Se você puder participar da nossa semana de oração, estando com a gente no Zoom, diariamente das 6h30 às 7h30, esteja. Mas se você não puder, por algum motivo muito justo, alguma coisa que você vê que não tem como mesmo, separe outro tempo, mas não deixe de orar. Essa igreja não vai passar pelo caminho da restauração se a gente não passar antes pelo caminho da oração. Que o Senhor assim nos dê graça, para que a gente ensine os nossos filhos, invista na vida deles, mas a gente não desista de orar por eles, ainda que eles estejam longe, ainda que eles tenham se afastado do Senhor, que a gente possa continuar orando por eles. Mulheres de oração. E aqui eu deixo uma palavra para os homens. Meus irmãos, o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Porque nós, talvez homens, a gente se sente tão forte, tão suficiente, e esquece de que a nossa suficiência está apenas em Cristo. Infelizmente, na maioria das reuniões de oração, a maioria das que participam são mulheres. E nós precisamos de homens de oração, dispostos a se colocar na brecha e falar: Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua intervenção. Nós só queremos ir se o Senhor for à frente. Se o Senhor não for, nós não queremos ir.
E, Senhor, eu quero fazer parte dessa obra, dessa restauração. E eu sei, meus irmãos, sozinho é muito pesado para levar. Mas eu sei que nos dias que o coração aperta, e nessa semana os irmãos que estavam se encontrando diariamente, têm se encontrado diariamente ali na reunião de oração online, teve um dia muito difícil, os irmãos sabem. Teve um dia que o coração ficou muito apertado, a opressão foi grande ali, e foi muito difícil dormir naquela noite. Eu compartilhei esse ambiente da oração em que a gente pode compartilhar o coração, e a gente via os irmãos falando: pastor, vamos reforçar as orações, e poder perceber uma igreja que ora pelo seu pastor, e poder viver a experiência de deitar num travesseiro com a consciência tranquila e me cobrir com um cobertor da intercessão da igreja da IPEBAR. Que o Senhor nos dê graça para que a gente de fato priorize a oração em nossas vidas. Isso não é novidade de forma alguma. Todos nós já sabemos disso. Mas nós precisamos da graça, da misericórdia e da intervenção e ação do nosso intercessor perfeito, o Senhor Jesus. Nós não temos força. Nós não conseguimos bater no peito e falar assim: eu vou até o final. Não conseguimos. Mas nós podemos nos render e devemos nos render e falar: Senhor, que o Senhor seja tudo em mim. Que o Senhor faça a tua vontade. Me transforme em um intercessor. É alguém comprometido com oração. Alguém que não suporta viver se não for aos seus pés, a não ser buscando ao Senhor. E pode ter certeza, que o avivamento virá. Que o Senhor há de fazer muito mais na vida dessa igreja e através da vida dessa igreja do que nunca antes foi feito em nossas vidas. Que se essa igreja atende pobres, necessitados, se prega o evangelho, se alcança pessoas, há de fazer ainda muito mais. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Que a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca possa ser conhecida como uma igreja que caminha de joelhos. Que a gente não seja conhecido por outra coisa, a não ser por uma igreja rendida. Uma igreja que gasta tempo com oração, que investe tempo em buscar ao Senhor, que permite que o Senhor fale ao nosso coração e que a gente pode também abrir o nosso coração na presença dele. Vamos orar ao Senhor? Vamos encerrar esse momento. Quero convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça e orar. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor soberano, o dono da obra, Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. Nunca foi, nem nunca será de nenhum pastor. Essa igreja é tua. E cada um que serve aqui tem o objetivo de glorificar o teu nome. Importa que cada um de nós possamos diminuir e que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos graça, Espírito Santo de Deus, para que possamos discernir o tempo do Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que a gente possa, com sabedoria e coragem, compreender o movimento do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Deus amado, dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, um coração quebrantado e restaura o nosso coração. Eu sei que ainda há muitas pessoas com o coração ferido, angustiado, desanimado, gente que já tinha desistido, gente que falou: não dá mais, eu não quero mais, eu não consigo mais, mas que ainda é uma pequena chama ali, Senhor, ainda tem uma pequena chama no coração que o Senhor quer avivar, sarar e curar com o fogo do Teu Espírito Santo. Há remanescentes nesse meio, Pai. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, com Teu Santo Espírito, venha curar os nossos corações, as nossas emoções, que a gente consiga liberar uma vez e definitivamente o perdão na vida daquele que nos ofendeu. Que a gente consiga, em nome do Senhor, nos ancorarmos no Senhor, na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz a respeito de nós e não daquilo que as pessoas falam a respeito da gente, Senhor. A nossa identidade está em Ti. Nós somos aquilo que o Senhor nos diz.
Tem misericórdia, porque muitas vezes temos sido melindrosos. Muitas vezes nós temos nos entristecido com coisas pequenas e temos desprezado as coisas realmente importantes. Ô Senhor, salva-nos, socorre-nos, restaura-nos. Dá-nos, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, a força para nos envolvermos nessa guerra, nessa batalha de oração. Deus amado, dá-nos, Senhor, a força que nós não temos, o compromisso, a disposição que não está na nossa carne, mas que o Teu Espírito Santo faça produzir o amor pela oração, pelo relacionamento contigo, faça calar as vozes e os ruídos de fora e de dentro do coração, e ajude-nos a descobrir o prazer de se aquietar na Sua presença e falar: Senhor, o Senhor é meu, eu sou Teu. Ó Deus, salva-nos, socorre-nos. Que a nossa igreja possa ser reconhecida como essa igreja que caminha de joelhos, que ama o Senhor, que foi amado por Cristo e que por isso pode amar. Nós oramos assim, com gratidão, confiança, temor e tremor diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.